Bom dia, alunos do curso Profissionalizante de Libras. Hoje, sábado 16 de outubro, será o nosso sexto encontro síncrono. Prepare-se para o nosso debate lendo o artigo com tema O Nível Sintático 2 que está no nosso livro de estudos. Poderá também assistir a vídeo-aula explicativa pela autora do livro que está postado na plataforma Sala de Aula Classroom. Nos veremos à noite. Bons estudos! Tudo pode acontecer. Aí vamos cantar. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir ao céu, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei porque você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Whoa, yeah, 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 yeah. Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar. Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro e eu já sei qual quero dar. Não quero ser precipitado, muito menos te assustar, mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar. E nas curvas do seu corpo invadir a contramão, dá de frente com teu peito, SOS coração. Conheci o amor só de te olhar, tava quase congelando, você veio pra esquentar. Conheci o amor e ele me fez ver que eu voei tempo demais, deixei eu pousar em você. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão, na estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor, lembrando
lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono, e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta amor, e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo. E a nossa aula hoje está bem recheada. Vai ter uma explanação sobre os pronomes em Libras, os pronomes pessoais, as pessoas do discurso, os pronomes possessivos, os pronomes interrogativos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos e os pronomes de lugar. Então, tudo isso a gente vai aprender hoje, a explanação feita com os slides. Em seguida, nós vamos ter um demo, que até eu coloquei uma ilustração de uma cabecinha lá toda enlinhada, porque se esse assunto já é um pouquinho complicado em língua portuguesa, né? Então, aí em Libras, mas a gente vai compreender juntos. Então, é o nível sintático 2 da Libras, que aí vai trazer as estruturas frasais, né? Aqui mostra estruturas com foco e com tópico, mostra as estruturas negativa, que aí a gente vai ver mais uma vez a questão do nada marcado com zero, do nada de vazio e do nada marcado com a negação. Também a gente vai ter as estruturas interrogativas, ou assim, né? Vamos ter as estruturas condicionais, que a gente usa muito o sinal de se, que é com esse dedinho, se, né? Marcando com as expressões faciais, as condicionais, e as estruturas relativas, que usa muito o que, né? Porque o que, ele retoma, se refere ao que foi dito anteriormente. Então, tudo isso a gente vai ver como que se produz em Libras. O diálogo que nós vamos apresentar hoje é o número 5, com o tema Na Festa, né? Na festa. O que é que nós vamos aprender? Nós vamos aprender, dentro desse diálogo vai ter o que vai ser explanado também nos slides, que são os pronomes, né? Dual, trial, quatrial, grupo. Vai aparecer hoje no diálogo, né? Por isso que é importante a gente estudar esse conteúdo teórico e depois aplicar em uma conversação, porque isso sim é a prática da Libras. Ok? Esse diálogo na festa, a gente gravou um pequeno vídeo, menos de 3 minutos, né? 3 minutos para vocês. Colocamos também as falas, o áudio, porque como a maioria dos alunos cursistas são ouvintes,
Então, facilita mais a questão de fazer a comparação entre o sinal e a fala, não é verdade? Então, a gente tem que pensar, sim, no surdo, mas tem que pensar também no ouvinte, que ele parte da L1, que é o português, para aprender a L2, né? Então, é preciso fazer sempre essa análise comparativa. Por isso que, à medida que eu vou explicando, eu também vou verbalizando para vocês, né? Alguns cursos que eu já fiz, onde os professores são instrutores surdos, então, eles preferem que não tenha português nenhum. Aí, Gleidson, ele fica super nervoso, né? Que ele quer ouvir tudo. Mas, ó, Gleidson, tem curso por aí que não tem português, porque o surdo, principalmente, ele acredita que só vai aprender a língua se desprender, né, do português e focar somente na questão visual. Mas aqui nós vamos fazendo paralelamente, por quê? Porque eu também estou explicando essa parte da gramática, e então só em um curso que fosse só aqueles diálogos é que eu poderia talvez fazer só em Libras, tá? Mas aí a gente vai fazendo esse paralelo que chama bimodalismo, que é falar em português e se ao mesmo tempo. Vejam que, às vezes, eu estou falando em português e trava, embora que também ele vai ter a legenda, assim embaixo, né, que aí dá para ler. E também ainda pode mandar o link depois para vocês assistirem com calma, né? Esse filme, ele sensibiliza o público para a questão visual, né, de como o surdo ele percebe o mundo e principalmente a música, né, através de recursos. Olha como ele está eficiente, o sinal é esse, viu, gente? Eficiente. Começa do dedinho, mindinho, vai baixando todos eles. Eficiente. Por isso que o ProLibras é assim, ó, o sinal do ProLibras, que é Libras eficiente, né? Todo mundo querendo passar no ProLibras para ter a carteirinha de intérprete, o certificado, isso é muito bom, não é? Então, os pronomes pessoais em Libras. Eu já expliquei, né, outro dia, e é bom que a gente sempre vai retomando de novo o conteúdo e vai fixando, né? Então, os pronomes pessoais. Nós, na língua portuguesa, nós chamamos os pronomes pessoais. Eles são o quê? Eu, né? Tu, ele ou ela, eles ou elas. Ele ou ela, aliás, são as pessoas do singular, né? Que se trata de apenas uma pessoa, né? Eu, tu, ele e ela, é do singular. E nós, vós ou vocês, né? Eles ou elas, vamos dizer assim, são as três pessoas, né? Do plural, né? Do plural. Mas em Libras, como é que a gente faz esses pronomes, né? Então, quando é eu faço um apontamento para si próprio, eu. E tu aponta para outra pessoa, tu. Ou você, né? Você. Aí, quando se trata de ele, eu vou dirigir o meu olhar para a pessoa com quem eu estou falando, o olhar fica e o apontamento vai para a pessoa, para o ele, né? Ou ela. Da mesma forma, quando trata de eles ou elas, aí vai mudar um pouco. Se eu estiver falando de eles, duas pessoas ou duas coisas, então a gente vai chamar de pronome dual. O surdo ele usa assim, configuração aqui, ó, em P, e aí vai apontando para um e outro. Quando está assim levantadinho, é ambos, ou os dois, ambos, certo? Então, o pronome dual, eles dois, elas duas,
ou vocês dois, aqui na minha frente, né? Pronome dual. Quando se trata de 3 pessoas ou 3 coisas, é o pronome trial. Trial. Eu vou me referir às 3 pessoas, ó, eles 3, vocês 3, elas 3. Ah, se eu me incluir nas 3 pessoas, então fica assim, ó, nós 3, certo? Se eu me incluir nas 2 pessoas, olha como fica interessante. Configuração em P. Nós 2. Deixa eu fazer aqui de lado. Nós 2, certo? Ou nós 3. Quando se trata de 4 pessoas, eu estou falando de 4 pessoas ou 4 coisas, para eu dizer eles 4. Então, eu pego aqui, ó, 4 dedos, cada um vai ser uma pessoa, né? Eles 4, ou elas 4, ou vocês 4. E se eu me incluir, então, ó, eu faço um círculo, nós 4. Ó, ficou claro? O pronome no singular, né? Eu e você. Nós 2. Ou vocês 2, ou vocês 3, ou vocês 4. Se eu for me incluir, é girando assim, né? Aí fica nós, no caso. E se passar de 4, Josina, for 5 pessoas, aí vai ser assim, 5, não. A partir do quinto, a gente já vai considerar grupo, que é esse sinal, ó, as mãos assim, pá, e engarra, grupo, nós, grupo, que no caso são mais de 5 pessoas. Vocês estão me ouvindo e vendo, Giovana? Daniel? Porque travou um pouquinho, eu estou vendo Mari travada, a Lucineida agora está se mexendo. Pronto. Então, eu vou continuar, viu? Aí vocês me dão um retorno para não conseguir. Até o momento deu para entender essa questão dos pronomes, do dual, do trial, do quatrial e do grupo? Pronto. Então, só revisando mais uma vez, aqui tem até uma gravurazinha, não é? Uma gravurazinha que está mostrando eu, ele ou ela, né? Aí tem até um possessivo, mas que a gente vai ver depois. Nós 2, nós 3, nós 4 e grupo. Então, quando se trata do plural, né? Nós, vocês, eles ou elas, também vai usar o dual, o trial, o quatrial e grupo, sendo que eu vou me incluir, que foi o que eu já expliquei anteriormente, né? E eu sozinho, ó, é o um, eu sozinho. Oh, tristeza. Pode passar, Daniel, o slide. Alguma dúvida, pessoal? Tá claro, não tá? Esperar um pouquinho passar. Então, toda vez que você vê o surdo ele fazendo assim, ele está se referindo eu e você, nós dois. Ai, não passa não, deixa aí, Dan. Os pronomes possessivos, né, que indica posse. Letra P, aqui a mão aberta, ó. Esse sinal é o sinal de particular ou sinal de pertencer. Particular e pertencer. Também é usado para escola particular, né? Ou uma propriedade particular. E eles usam, quando é um assunto, uma conversa particular, eles costumam usar assim, ó, essa configuração de mão, batendo esse dedo aqui, bate no peito. É um assunto particular, e ninguém pergunta mais, porque já disse que era particular, né? Então, os pronomes possessivos, então, no lugar de eu vai ser meu, né? Aí o meu, a mão em B, bate aqui no peito. É um sinal bem icônico, né? É bem icônico, porque a gente já usa, né, no dia a dia, mesmo sem ser surda, a gente já usa esse sinal, né? É meu. Aí tem até, por exemplo, uma frase aqui, meu amigo. Meu amigo. Quando vocês veem aí o arroba, né?
Então, você já sabe que é porque é impessoal, é meu ou minha. Não tem essa marcação de gênero no sinal, vai ser o mesmo sinal para meu e minha, né? Meu amigo ou minha amiga. Meu pai, né? Aí, você. Como é que eu uso você? No caso do possessivo, vai ser teu. Mais uma vez, a configuração na letra P, saindo aqui, ó, de mim para frente. Teu. Teu ou seu, né? Aí tem um exemplo. Seu lápis. Olha o lápis, parece dinheiro, mas é lápis mesmo. Seu lápis. Agora vai depender também do formato do lápis. Se o lápis for uma caneta, ó, daquela que aperta, tá bom? Então, seu lápis, né? Ou sua caneta, só com, assim, 3 dedos. Bota e deixa, viu? Porque a tampinha da caneta a gente bota e deixa. Se você fizer movimento, vira um sinal obsceno. Então, tem que ter muito cuidado com esses sinais, né? Quando for articular. E teu primo, letra G, aqui. Vou fazer aqui em cima, mas é na barriga, viu? Primo, só para vocês verem. Então, primo, teu primo. E sua, ou dele, ou sua casa, né? Sua casa. Agora, dele ou dela, como é que a gente faz? Se aí eu estou falando de outra pessoa, né? Eu estou falando para alguém que a casa é dele. Se eu fizer assim para frente, não vai dar muito certo. Então, lembra que a gente aloca a pessoa no espaço, né? Ui, deixa eu procurar o foco da câmera. Se ele está aqui de lado, então, quando eu estou falando com outro que está aqui de frente para mim, ou aqui, então, quando eu fizer o sinal de dele, então eu faço direcionado para aquela pessoa. A casa dele, tá vendo? Ou a casa dela. Então, o sinal, ele pode mudar de direção, viu? Perfeitamente, para marcar aquelas pessoas do discurso que a gente estudou, né, na aula anterior. Aí tem um quadro dos pronomes possessivos, né? Meu, minha, meus e minhas, também vai ser a mesma coisa, não vai pluralizar, porque aí vai depender do contexto, né? Se eu disser essas casas, meu, então aí já está subentendido que são minhas. Por isso que é tão difícil para o surdo ele escrever, né, o português corretamente, porque na Libras, essa pluralização ela vai ser marcada com o movimento, e não com um S, como o da gente, no caso aí de minhas, né? Nós temos aí teu, tua, teus e tuas. Então, se as pessoas são várias, eu vou dizer tuas, então eu só repito, né? Aí o sinal tuas, viu? Para poder marcar o plural. E nosso, nossas, aí já vai ser pertence a nós, né? Se for nós dois, ou se for nós três, ou nós quatro. Pertence a nós três, pertence a nós quatro. Viu como é importante saber essa questão dos pronomes, né, pessoais? Porque aí você vê, quando você vê o surdo conversando, é tanto dedo e de tanto jeito que você aprendeu só eu. Então, da mesma forma, né, quando se trata de pertencer a eles dois, pertence a eles três. Se eu tiver incluído, pertence a nós três, ou pertence a nós quatro, ou pertence a todos, né? O grupo, ou pertence a todas as pessoas. Ótimo. No YouTube vai ter muitos vídeos explicativos também, para você treinar um por um dos sinais, né? Eu vou pesquisar alguns que eu gosto de assistir. Antes de eu mandar o link, eu gosto de assistir todinho para eu ver se está de acordo. Porque o perigo da gente procurar aprender Libras no YouTube, né, em qualquer site, sem ser universitário, é porque muitos dos vídeos que são postados lá
são de pessoas que estão ainda aprendendo, né? Aprende uma coisinha ali de Libras, aí faz, coloca lá, né? Uma música, coloca lá. Então, muitas vezes foi o que eu falei para vocês, termina sendo o português sinalizado e não a Libras com todas essas características que vocês, né? Então, domingo eu fui à casa de Patrícia e a gente conversava, porque eu já fiz muitos cursos de Libras. Já fiz assim, fui como aluna para aprender, não é? E dificilmente a gente vê essas explicações, né, dessas características marcantes da gramática da Libras. A gente não vê muito. A gente só vê mais vocabulário, né? Vocabulário por campos de palavras semânticos. Por exemplo, os sinais hoje só de cores, hoje nós vamos ver só a família, hoje nós vamos ver os sinais de objetos de sala de aula, né? E assim vai aprendendo apenas vocabulário, aprendendo aqueles sinais soltos, e depois, quando a pessoa vai organizar as estruturas sintáticas, as frases, o discurso, aí o que, é que a pessoa faz? Pega a frase em português e coloca lá os sinais que aprendeu. Então, para o surdo não fica bem compreendido, porque a língua ela precisa ser sentida, não só colocar os sinais, ela precisa ser sentida. Por isso que é importante essas características, não é, que nós estamos aprendendo das expressões faciais, corporal, o sistema de classificação, o direcionamento do sinal, né? Tudo isso é importante. Depois, quando vocês forem praticar, vocês vão conseguir, assim, automaticamente, colocar todas essas características dentro da Libras, né? E eu também conversava com Mari, ela colocou assim, vai ser muito bom quando começar o básico, porque os alunos que fizeram esse curso, eles vão ter uma carga tão grande, né, de conhecimento, porque quando começar o básico, que vai ter esses campos mais dentro de um contexto, né? Não vai ser solto, não. Então, eles já vão ter uma base, vão estar embasados em todas as características da língua de sinais. Então, aí, os pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos. Esse essa imagem que tem aí dessa pessoa, ele não é surdo, ele é ouvinte, ele tem um problema, né, fonético de dicção, ele é um pouco fanho. Mas olha, no YouTube ele explica muito, muito mesmo, é, a Libras. Então, quem puder pode também ver, assim, é gratuito, né? Tem que ter cuidado, porque lá na internet tem muitos cursos pagos, né? Então, ele explica de uma forma gratuita, bem explanado, cada sinal, né? Cada sinal e onde se aplica. Porque às vezes eu aprendo um sinal e eu vou aplicar da forma errada, né? Alguém estava fazendo o sinal de alto. O sinal de alto é esse aqui, ó. A mão assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aí sobe alto. Esse alto se refere à estatura, ao tamanho, né? Aquele menino é alto, né? Meu pai é alto. E existe o outro alto, que é uma coisa elevada, que está em um patamar maior, né? Que foi elevado, né? Que foi levou a outra categoria. Então, a frase era que a pessoa foi elevada a uma categoria maior, subiu, né? E a pessoa usava o sinal de alta estatura, então não combinava, o surdo não conseguia entender como é que fulano agora está mais alto do que era, cresceu, né? Então por isso que a gente tem que ter cuidado onde vai aplicar aquele sinal, porque no português a palavra é a mesma, né? Alto e alto, né? São palavras, parece que são parônimas, né? São Ô, parecidas. João, ô, João, Oi? no caso, Sim. Tô ouvindo mais não, Mari. anfitrião de Não consigo ouvir, Mari. Depois ela pergunta no grupo e eu respondo lá, tá bom? Porque eu não tô conseguindo ouvir Mari.
O microfone tá fechado, Mari. Fechou de novo. Deu certo não. Tá fechado o microfone de Mari. Então vamos lá. Quando ela conseguir falar, aí ela fala, ou então pergunta no grupo, tá bom? Então os pronomes interrogativos, né? É o que. Antes era assim, o que, né? Agora se usa o que, quem, o mesmo. Só esse pontinho aqui na frente. O que? E por quê? Esses dois dedos aqui. Por quê? Por quê? Agora observe bem. Quando se fala, se trata de interrogação, tem, ó, as expressões faciais, que é a elevação da sobrancelha, às vezes do queixo, às vezes tem um franzino na testa, aqui na boca também, ela fica reta, né? Por quê? Então, tudo isso está agregado a esse pronome interrogativo. Quem? Quem pode ser assim? Agora, quando é quem que se trata de pessoa, a gente materializa a pessoa assim no espaço. Quem? Aí as expressões faciais vai mostrar que eu estou fazendo uma pergunta. Quem foi que veio? O aluno, quem que veio estudar hoje? Certo? Agora como? Como, né? Como aconteceu isso? Não é como de comer, nem é como de parecido. Isso é como aquilo, é como, né? Uma pergunta. Como isso foi acontecer? Da mesma forma, o onde? Onde? A configuração é essa. Onde? Porque eu estou perguntando o lugar, o local, né? Onde, né? Já o data. Quando, data, né? Para saber exatamente dia, o ano, o dia. Esse sinal também vale para qual, né? Ou qual deles? Qual, ou então qual deles? Então é dessa forma que a gente vai aprender. Aí tá dando alguns exemplos, né? Quem nasceu no Brasil? Ou então Brasil. Brasil, nascer, quem? Quem estuda Libras? O Libras, estudar quem? Lembra da ordem das frases que a gente estudou a semana passada, que pode modificar, não é? Pessoa, quem é? Aí, ó, aponta, quem é essa pessoa, né? Carro, aí classifica. De quem é, né? Caderno ou livro, de quem é? Então, eu coloco esse pronome aí em forma de classificador para poder dizer algo sobre ele, ou apontar, né? Perguntar algo sobre esse pronome, né? Porque em português é muito fácil a gente dizer isso, né? Eu fui para a festa e isso me fez muito feliz. Isso é o quê? É a festa que eu me refiro. Então, para eu dizer isso em língua de sinais, eu tenho que materializar, colocar em algum espaço esse isso, para poder eu apontar, certo? Que é o caso do carro. O carro, coloque lá aqui, ele é de quem? Certo? Então, são essas coisinhas que vocês estão tendo o privilégio de aprender. Isso é muito bom. Pode passar, Daniel. Os slides dessa aula são bem poucos. Pronto. Agora os pronomes demonstrativos. Ora, como é que eu faço a demonstração em Libras? Simples, é através dos apontamentos. É o que mais o surdo faz, né? É apontar. Só que o apontamento, ele também vai ter as regras próprias deles, né? Por exemplo, aqui, né? Aqui, ó. E nós, ouvintes, também usamos esses sinais, né? Aqui, aí, lá, né? Quando eu digo aquele, aí estendo um pouco o braço, porque vai estar mais longe, né? Aquele.
aquele lá, né? Então é dessa forma que o surdo usa. Aí tem uma gravurazinha mostrando as pessoas do discurso, né? Então tem o receptor, não. O interlocutor é aquele que fala ou que diz alguma coisa. No caso do surdo é quem sinaliza, né? O receptor é aquele que ouve, ou no caso da língua de sinais, aquele que vê ou percebe os sinais. E aí vai ter outras pessoas, aí vai ter João, do outro lado Maria, que é de quem ambos, o interlocutor e o receptor, estão falando. Então, na hora que eu já coloquei aqui João, já coloquei aqui Maria, então, na hora que eu for explicar alguma coisa de um ou de outro, então eu direciono o sinal para o lado deles, certo? Não precisa mais eu ficar toda vez João, João, não, eu vou direcionando. E se eu estiver contando que os dois estão dialogando, então eu vou, né? Maria disse para João, né? Aí eles vão dizendo, vão conversando e não precisa mais eu repetir o nome, porque eles já estão ali nos espaços. Então, quando vocês verem esse diagrama, nessa representação aí vocês já vão entender que está se tratando da localização das pessoas no espaço. Quando a conversa é invertida, né? É assim numa conversa, eu falo, você me escuta, depois você fala e eu escuto, ou pelo menos era para ser assim, né? Eu falo muito, então às vezes a pessoa está falando e eu já vou cortando, mas é para ser assim. Aí depois, quando inverte, né? Quando eu estou escutando, ouvindo, eu sou o receptor. Quando eu estou falando ou sinalizando, eu sou o interlocutor. Então, há essa inversão na comunicação, né? Para poder haver um diálogo, uma troca. Pode passar, Dani. Só relembrando, esse aqui, não, esse apontamento lá, ele pode mudar de direção também, até para trás, né? Ó, né? Marinalva tá vindo lá atrás, para ela não ver, né? Bota a mão aqui, né? Lá atrás. Então, esse apontamento vai depender de onde estejam as pessoas, certo? Agora vem os indefinidos, ou seja, pessoa não sabe quem ou ninguém, nada, né? Então, ele é usado, tem um que é usado só para pessoa, que ele faz pessoa nada. Quando se trata desse nada, aí tem a sucção das bochechas. Pessoa nada, quer dizer que não tem ninguém, né? E eu já estou usando o outro. E usado para coisas também, né? Para coisas e para animais. No caso, nada, né? Ou não tem, porque está vazio. Né? Quando se trata de coisas, objetos concretos, visualizando, então, quando está vazio, né? Não tem nada. É dessa configuração em L, nada. Eu até já havia explicado isso antes, né? O bom é porque vai retomando. E nenhum, pode, esse nada também, que ele é usado para obrigado de nada, né? Não tem de quê. Ele é usado também. Então, nesses contextos e nesse sentido. E o não ter é assim, né? Não tem, que se trata também de coisas concretas que a gente pode ver. E quando não tem nada, pode usar as duas mãos. Não tem. Esse último nada, que eu também já expliquei, né? Ele é usado para de nada. Ou também quando alguma coisa assim palpável, visível, também pode dizer não tem nada, né? Não tem nada. Agora, só de pessoa que a gente usa assim, né? Pessoas, nada, né? Zero. Então, zero. É dessa forma que a gente usa. E tem aí ela fazendo o sinal de alguns a gente usa para coisas, né? Algumas vezes, né? Ou então assim, algum, certo? Alguma dúvida, pessoal? Estão caladinhos? Pode passar. Professora,
Sim. Vamos lá, Gleidson, Oi. eu gosto de ver falar. Esse posicionamento, professora, no caso aqui, ao redor da mão, que teve uma Assim situação, é conversar. Quando eu estou conversar, né? falando a conversa, né? Se trata de a conversa. Pode usar também. Vamos conversar. Nós dois conversar, né? Bater um papo. Eu uso muito esse, conversar, né? Ou dialogar. Mas esse conversa também Pronto. existe, a conversa. E Aí é muito. a conversa deles fica como? A conversa de surdos é assim, dois Não, p. digo assim, a conversa, assim, se eu estivesse conversando, ó, a conversa deles é essa, entendeu? Pode Não ser assim, também a conversa deles, isso. Né? Eles dois estão conversando não sobre assim, Libras, exatamente. não entendi. Agora, quando eles estão conversando em Libras, é assim, ó, dois p, conversando em Libras. Quando é conversando mais em português, aí é assim, conversando. Tá Conversar em certo. português, Ok, conversar em Libras. ok. Você vê muito Obrigado. o surdo fazendo isso, né? Estão conversando. Agora, quando se trata de ouvinte, né, os dois estão conversando. Porque esse conversar aqui é ficar sinalizando, se comunicando através de sinais. Pode Pronto, perguntar. Se eu entendi. não Obrigado. souber, eu pesquiso e respondo depois. Olha aí, os slides já terminaram, a gente já vai para o nosso debate. Que bom! Gente, nós já estamos no nível sintático 2. Que legal! Nós vamos observar algumas estruturas frasais, como que elas são organizadas na Libras. E aí vocês podem participar também a qualquer momento, certo? Eu vou dando pontapé e vocês vão participando. Então, nesse debate, o nível sintático 2, nós vamos ver estruturas, né, com foco e com tópico. Nós vamos ver estruturas negativas, estruturas interrogativas. É Karine que botou aí uma frase no chat, não deu para eu ler toda, mas eu acredito que ela está gostando muito dessa aula, porque quem já convive com a Libras há algum tempo pode até sinalizar bem, mas não conhece não essa parte da gramática, essas que organiza. E então depois que aprende, vai entender por que é analisado dessa forma. Antes disso, antes de entender essa parte, né, sintática, essa parte semântica, fonológica, a pessoa fica até questionando, mas por que faz o sinal dessa forma? Não deveria ser assim, que é mais fácil, porque a gente quer sempre trazer para a nossa língua, que é o português, e a gente precisa quebrar isso aí, a gente precisa sair e entrar realmente no mundo visual, entender que a Libras ela é uma visual espacial. Ela não tem nada a ver com verbalização de palavras. Embora são línguas de contato, contato é que elas estão diretamente ligadas. Porque a escrita da Libras, mesmo a gente vendo que tem as tentativas do Sign White, do Ellis, entre outras, mas o surdo ele escreve na língua, no caso aqui no Brasil, no português, né? Nos outros países, na língua oral, oralizada desses outros países. Então, são línguas de contato e vai agregar valores, como, por exemplo, o alfabeto é um empréstimo linguístico, né? Ele não fazia parte da Libras. A Libras era sinalizada, mas aí a necessidade da escrita por parte dos surdos agregou o valor desse alfabeto, que faz parte da Libras, sendo um empréstimo linguístico da língua oral, assim como tantos outros, né? Você veja que as línguas orais também, muitas vezes, elas são agregadas de sinais. Tem pessoas que gesticulam até mais do que mesmo verbalizam, né? Então, são realmente línguas de contato. E quem sabe Libras, muitas vezes está falando em português e termina sinalizando também, porque aí vai agregando essas duas línguas. Nós vamos ver estruturas condicionais, que usa muito esse sinal do se isso ou aquilo, né?
e as estruturas relativas, que é utilizada essa partícula que, e esse que geralmente ele retoma algo que foi dito anteriormente, né? Então, como que isso é feito ou é sinalizado em Libras? Vocês podem também participar, certo? O que vai marcar essas estruturas hoje, a gente vai estudar, né, especificamente as expressões faciais e corporal. Essas duas expressões são chamadas de expressões não manuais, porque não utiliza as mãos, utiliza apenas a face ou o corpo, né, para dar esse novo contexto, né, que se quer passar essa nova. Então, qual seria o objetivo desse capítulo? Apresentar algumas estruturas sintáticas não manuais que não utilizam as mãos, né? Então, a gente chama de marcas não manuais. E a gente vai entender como é que se organiza essa estrutura. Se vocês puderem assistir a aula, né, explica tão claro. O que a gente analisar as estruturas com foco e com tópico. Quem conseguiu pegar no estudo ou assistir no vídeo, mais ou menos, o que significa isso? Estruturas com foco e estruturas com tópico. Aqui citou alguns autores, esse é o sinal autores, e aí eu fiz mais uma vez a importância de vocês, quando estiverem lendo um texto, um artigo é assim, vão memorizando quem são esses autores mais importantes. Quase todos os cita Quadros, né? Que é Eunice Miller Quadros, que ela é uma doutora em linguística da Libras. Ela é filha de pai surdo, pai e mãe surdo. Né? Alguém que é filho de pai e de mãe surdo se chama coda, as codas, né? Isso já caiu em uma seleção de concurso. E às vezes nunca ouvi falar. O filho que o pai e a mãe é surdo, ele nasce ouvinte, então ele é chamado de coda, os codas. Por quê? Porque a primeira língua deles vai ser a língua de sinais, mesmo ele sendo ouvinte. E falando, ele aprende primeiro sinais com a mãe e o pai, e depois a segunda língua vai ser o português. Né? Eu tenho uma amiga em Juazeiro do Norte, né? Duas, aliás, que o pai e a mãe são surdos. Né? É muito interessante, né? Desde o bercinho ela aprendeu sinais com os pais. Então, Eunice Miller Quadros, é bom a gente conhecer esses autores. É uma das que estudou esse tipo de estrutura. Alguém ia falar aí e não abriu o microfone. Então, o foco, ele serve para informar trazer uma nova informação, ou adicionar, né, um fato novo, ou enfatizar. Enfatizar quer dizer, eu quero mostrar que aquilo está mais importante dentro da minha fala. Já o tópico, ele retoma o assunto principal. Eu até já havia explicado antes, né? Por exemplo, se em uma frase eu digo amanhã eu vou para a festa, né? Amanhã a festa vou. Aí eu repito amanhã. Então, essa repetição que eu quis enfatizar, a palavra em foco seria o sinal amanhã, né? E eu topicalizei, ou seja, eu repeti. Para quê? Para enfatizar, para mostrar que é amanhã, certo? Então, o surdo, ele conversa muito dessa forma. Ou quando ele chega naquela palavra-chave, veja só, em português, quando a gente está discursando, né? Falar, comunicar se chama o discurso. Quando chega numa parte que eu quero enfatizar, o que eu faço? A minha entonação vai aumentar, né? Por exemplo, amanhã tu vai para a festa,
tu vai para a festa amanhã. Então, na minha entonação, eu dou a entender que aquela parte da frase é a mais importante. Já na Libras, como que eu vou fazer essa ênfase? Né? Através da expressão facial. Né? Eu vou enfatizar. Amanhã tu vai para a festa, amanhã. Então eu posso demorar um pouco mais no sinal e posso mostrar algumas características de que realmente ali é a parte, é o núcleo, né? O núcleo que é a parte mais importante daquela frase. Isso se chama de construção dupla. Por quê? Porque eu vou estar repetindo esse sinal, né? Até quem não entende diz, eita, que os surdos gostam de repetir, né? As mesmas coisas, de novo, de novo, de novo. Mas é a forma que eles têm de enfatizar, né? Aquilo que eles estão querendo. Aqui tem uma frase, um verbo modal, né? Eu posso ir, né? Eu poder ir. Aí ele fala, eu posso ir, posso, tá vendo? Então, ele quer uma confirmação sim ou não. Muitas vezes vocês vão até ver, CSN, que é uma confirmação de sim ou não. Os quantificadores, né? As quantidades. Aí tem a frase bem bonitinha, toda desenhada, né? Eu tenho, né? 2 carros. Aí no final, 2, de novo. Então ele repetiu, né? Eu tenho 2 carros, 2, né? Ele quis enfatizar que ele tem 2. Isso é importante para ele poder marcar. Para nós em português não tem essa necessidade. Basta dizer eu tenho 2 carros, mas só tenho um mesmo, viu? O verbo aqui, ó. Eu perder livro, perder. Então ele faz eu perdi o livro. Eu perdi, ó. Então perder e perder. Ele repetiu esse sinal, tanto no meio quanto no fim, né? E o pronome interrogativo. Ele pergunta, né? Quem gosta de gato? Quem? Porque ele quer uma resposta. Então, esse quem, ele apareceu ali no início e apareceu no fim também da frase, né? Quem gosta de gato? Quem? Viu que não era tão difícil assim? O negação também, ó. Eu não vou. Não. Tá vendo? Eu não vou. Não. Então, esse eu não vou, ele já marcou a negação com a cabeça, ó. Eu vou, eu não vou. Eu não vou, não. Então, enfatizou novamente com esse não, né? Sinalizado. Eu, ó. Tem até as setinhas lá da cabeça. Eu não vou, não. Os advérbios. Ó, amanhã ele vai comprar um carro. Amanhã. Então, eu quis enfatizar esse advérbio de tempo, né? Que vai ser amanhã. Não é esse. Amanhã. Até aqui tá tudo claro, minha gente? Vocês vão dizendo se tá com alguma dúvida. A gente já está nas estruturas negativas, né? No terceiro pontinho. Como é a posição de mão de amanhã, professora? Desculpe que eu não vi, foi tão rápido. Assim, essa configuração. Aí risca aqui de lado da testa. Amanhã. Amanhã, viu? Menino, se você anotar cada aula, se você for anotar o tanto que sinal que aprendeu, vai dar uns 500. 500. Porque é assim, a língua a gente vai aprendendo, né? É como as criancinhas. Ninguém senta ele ali numa cadeira ou então sai passeando com o menino pela casa dizendo, ó, isso aqui é cadeira, isso aqui é mesa, isso aqui é luz, isso aqui é copo. Ninguém faz isso, né? Se fizesse, ficou doido, pegou o bebê e saiu mostrando tudo, né? Não, a língua ela é aprendida naturalmente através de quê? De diálogos, diálogos. Você quer água? Aí traz a água, não. Tá gostosa a água, não tá? Quer mais? Então, assim, a língua ela é aprendida assim, dessa forma, naturalmente. Então, ele não aprendeu toda a frase, mas ele já gravou
água, né? Por isso que ele começa a falar aga, aba, porque ele só gravou aquele pedaço, as outras ele vai memorizando depois. Então toda língua é assim, né? É um processo. Não pode se angustiar, né, de querer aprender tudo em um dia, não vai, porque a língua é um processo, toda língua. Mas se você aprender como organizar as estruturas, aí vocabulário, assim o sinal, que são os sinais, você vai aprender a vida toda. Eu mesma já faz 26 anos, né? 26 anos que eu trabalho com Libras. Não vou dizer que eu sei Libras, não, que eu trabalho com Libras. E eu sempre estou aprendendo sinais novos ou estruturas novas, porque ela vai mudando, né? E aí os surdos, eles vão me ensinando, né? A Andressa, ela me ensina sinais novos, né? Jaqueline. Por isso que é bom a gente ter contato com o surdo também. A gente pode até organizar um grupo com surdos, né? Incluir surdos. Eita, estou recebendo uma chamada, mas eu não vou poder atender agora, só em outra ocasião. Pronto. Vamos ver aqui outra estrutura. Quem comprar o carro? João ou Maria? Tá vendo? Eu coloquei. Quem? Qual deles? Porque João tá aqui e Maria tá aqui. Aí eu tô perguntando qual deles. Porque eu já tinha colocado João aqui e Maria, né? Quem? Quem? Olha como ficou, né? Aí na afirmação, comprar carro, João. Aí, ó, a cabecinha afirmando. João, ficou uma estrutura, no caso, afirmativa. Da mesma forma, né? Pessoa, quem olha o que eu mostrei a vocês, está aqui o desenho no livro. Pessoa, quem, né? Viu novela. Novela é assim, ó, porque tem muito beijo na boca, né? Novela. Então, aí aqui soletrou os nomes, né? Ana ou Pati, né? Quem que vê novela? Aí vem a resposta. Vê, aponta para a pessoa, né? Pati, que vê muita novela. Tá vendo, Patrícia? Né? Ela, Patrícia. Por quê? Porque Ana ia estar desse outro lado, certo? Aí você vê a mão e descendo uma setinha. Ali é a pessoa, né? Que está sendo alocada no espaço. Pronto. Estamos já terminando. É muita estrutura, meu Deus. Vamos para estrutura negativa, tá bom? Pronto. Para as estruturas negativas. Senão a gente não termina hoje. Por isso que é importante ver antes, ler, marcar, anotar, assistir, porque aqui nesse momento, né, é só para a gente consolidar o que a gente já aprendeu antes. E a carga horária de vocês, dentro da carga horária do certificado, tá aquela 1 horinha de estudo, né, que eu pedi desde o começo para vocês tirar no dia. É difícil, viu? Eu sei que é difícil tirar, mas é importante. Pronto, então a estrutura negativa a gente pode usar o nada, ou o nenhum, né? Ou ninguém, que foi explicado até nos slides, né? Essas estruturas. E as estruturas interrogativas, também vai se ver muito a questão da expressão facial, né? É quem gosta de Maria? Quem, olha, quem gosta de Maria, né? Então, vai ter toda aí essa carga de expressão. O que que João sabe? O que João sabe? Então, sempre colocando essas expressões para que o diálogo em Libras ele tenha vida, porque senão vai ficar aquela fala mecânica, sem entonação. Quando eu coloco de manhã, né, o aviso pela
É o avatar, né? O avatar, né? Bom dia, alunos do curso de Libras, né? Então ali é uma voz sem sentimento nenhum, bons estudos, né? Então, se eu faço Libras sem expressão facial nem corporal, eu estou fazendo Libras igual a Helena, né? A minha assistente virtual. Aí para o surdo fica muito desinteressante, né? Ó, amanhã eu vou para a festa porque vai ser muito animado e eu aqui o rosto parado. Fica igual uma voz, uma fala robótica, né? Por isso que tem que colocar bastante expressão na fala para ficar interessante. A estrutura condicional, que usa o se, né? Se, né? Ah, teve aquela frase que ela explicou, né? Se amanhã fizer sol, vamos à praia. Na verdade, são duas frases, que uma depende da outra, né? Se amanhã fizer sol, aí você diz, e aí, o quê? Né? Eu vou pra praia, eu vou lavar roupa. É mais fácil eu lavar roupa, né, Rita? Lavar roupa. Aí usa o se, né? Se fizer sol, aí dá uma paradinha, porque ali é a parte da condição, é onde vai marcar as expressão. Na praia, vou, né? Então, essa paradinha e essas expressões é o que marca as duas frases. Gleidson quer falar? Ele levantou a mão. Não Não, vai fazer não, pergunta difícil essa hora da não noite, foi não, viu? não, professora. Foi porque eu estou tentando É, gesticular aqui. vai pergunta difícil essa hora da noite, não, Gleidson? Eita, meu Deus. Ficar tranquila, professora. Não tive tempo nem de olhar o material. Você vê depois, viu? Eu também estou numa correria medonha, tem umas coisas para botar lá na plataforma e o tempo tá Semana bem de corrido. prova dos alunos. Aí eu tô doidinho. Isso, foi semana de prova, agora de recuperação, porque a de prova não adianta muito, né? A de recuperação também. Você é do estado, Leidson, também? É professor do estado? Eu sou do estado da Paraíba. E Ah, da ou de professora. Pernambuco, a gente deu um presente no dia do professor em cash, mas foi bom. Eu gastei quase todo na piscina. Eita! Pronto. Como é que a gente faz essa questão da condição, né? Ou da estrutura relativa, que tem a partícula que, né? Por exemplo, o livro. Esqueci em casa o livro que você me emprestou. Esse que se refere o que? Ao livro, né? O livro que você me emprestou. Então, vou repetir novamente para quem está terminando de entrar no segundo link para consolidar o estudo que a gente acabou de ter sobre o nível sintático da Libras, na página 153 do livro tem um artigo, um pequeno artigo, né, de autoria de Písio, 2006, com o tema As Línguas de Sinais. Então, esse texto ele é carregado de significação. Ele cita o nome de autores, né, renomados, como Ferreira Brito, como Quadros. Também fala de Stockel, que foi o primeiro linguista a estudar a língua de sinais americana, né? Então, esse texto, inclusive, eu explicava para quem tinha entrado antes, que eu utilizei na aula inicial da disciplina de Libras na UAST, que é a Universidade Federal, né? Aqui em Serra Talhada. Então, para explicar a linguística da Libras. Então, leiam esse texto, tem apenas 3 páginas, mas ele é carregado mesmo de significado. Tem atividades para que vocês possam responder e ainda tem o gabarito, né? Para comparar aí as suas respostas, o seu entendimento. E dicas de obras também que vocês podem pesquisar, baixar. Inclusive tem até o link dos portais das universidades, né? Universidade de São Carlos, UFC, vendo que aí vocês podem, essa universidade ela publica muito material em livros, né, nessa área.
Então, vocês podem pesquisar e se aprofundar, né? Sobre qualquer estudo que a gente tem, a gente não fique pelas beiradas, não. Vão a fundo, né? Aprenda mais, né? Vá além. Isso é muito importante. Para quem está acompanhando esses nossos debates, nós já lemos metade do livro, hein? Então, se dissesse, olha, no curso de Libras, a professora Heptal Serpa lê um livro todinho, aí tem que ficar com medo, né? Aos pouquinhos, hein? Então, nós vamos ler 2 livros. A gente vai ler esse aqui, que é Os Aspectos Linguísticos da Libras, e vamos ler o outro, que está lá no módulo 4, né? Deixa ele lá quietinho, que é o de tradutor e intérprete de Libras. Esse o curso é profissionalizante, né? Não pode deixar nada a desejar. Mas o conhecimento é você, é o aluno que adquire, né? O professor, ele media, ele dá um material, né? Estipula o tempo, organiza, mas é você próprio que vai construir, né, o seu conhecimento. Né? Se você não tiver aquela sua programação de estudo dentro de todo esse campo de coisa, né, como o oceano, algum vai pegar um carro-pipa, outro vai pegar um balde, outro vai pegar uma gotinha, outro vai só se molhar. Então vamos lá, né? Cada um é quem decide a que nível vai chegar da Libras. Pode passar o slide, Daniel, para a gente chegar aí no diálogo, na festa. E nesse diálogo, vocês vão observar tudo que a gente considerou até agora, algumas coisas do que a gente viu até agora. Então, mais uma vez, né, de um lado está como é em português, do outro lado está transcrito, né, como se faz em Libras. Só enfatizando, o surdo ele não escreve dessa forma, porque ele escreve em português. Então, ele precisa se esforçar em escrever o português o mais fiel possível, né? Uma língua não pode sobrepor a outra. No entanto, quando o surdo escreve, ele termina escrevendo mais ou menos dessa forma, como está aí na segunda coluna, porque ele agrega características da língua dele, né? Hoje vocês viram a questão da pluralização, né? Da questão de palavras que não tem um gênero marcado, o mesmo sinal serve para os dois. E quando ele vai escrever, isso aí é colocado na escrita. Importante os professores saber disso, né? Para não assim, criticar o surdo, rebaixar a forma como ele escreve, achar que ele escreve tudo errado, né, sem ter conexão. Então, não é assim, né? É a estrutura da língua deles que o professor não está entendendo. E, sucessivamente, entendendo o que ele escreve, não tem como entender. Né? Andressa, de vez em quando ela escreve em português, aí ela manda, pergunta se está certo, às vezes eu corrijo, às vezes não. Mas a Andressa está ficando craque em escrever português. Bom, aqui é um diálogo entre 3 amigos, né? O primeiro ele diz: você sabe onde é a festa? Aí o segundo diz: eu não sei, você sabe? O outro: sim, eu sei. É na praça, perto do hospital. Vou fazer devagarzinho. Vocês vão? Sim. Eu posso ir junto? Sim, eu vou chamar outros por telefone e organizar um grupo. Ah, vai ser legal, nós vamos namorar bastante. Como fica em Libras, né? Você sabe onde é a festa hoje? Hoje, ó, mãos em B. Hoje vamos fazer, né? Para aprender, pessoal. Tudo aí de câmera fechada, para não passar mico. Mas tá bom. Quem quiser abrir a câmera pode, que aí eu fico vendo daqui, tá bom? Então, hoje, festa, ó, festa sabe, festa, você sabe, então assim, sabe o lugar. Agora, olha só, em cima tá dizendo sentença interrogativa, porque se eu disser, hoje festa você sabe o lugar, eu tô afirmando. Então, sentença interrogativa, eu vou ter o quê? As expressões sociais, ó. Hoje, festa, você sabe onde? Viu? Fica dessa forma. Aí o outro diz, eu não sei. Ó, a negação incorporada, eu não sei.
Você sabe, ó, afirmação. Você sabe? Aí ele responde: sim. Ó, afirmação com a cabeça. Sabe o lugar. Aí ele vai dizer: praça, perto, aí já vem pro lugar, que aqui é o sinal de vizinho também, perto do hospital, né? Casa Cruz. Ou então assim também, hospital, certo? Praça, perto do hospital. Aí vem o pronome dual, ó, vocês dois. Lembra que a gente falou do pronome dual? Vocês dois vão, ó, tá vendo? Vocês dois ir. Em português fica irão, né? Aí os dois respondem sim, ó. Nós dois ir, vamos, né? Aí uma diz, aí o outro fala, eu posso ir junto de vocês dois? Pode, no caso é o sim, né? Pode. Vou telefonar para os amigos, ou o primeiro amigo telefonar, organizar, o sinal é isso, organizar um grupo, viu? Acima de 5, lembra? Aí o outro diz, vai ser legal, namorar muito. O sinal de muito aqui é quantidade. No caso lá, a intenção namorar e namorar muito, né? Vai ter as expressões facial, não precisa esse sinal de muito. Por isso que é importante aprender dessa forma. Agora vamos colocar nos espaços, né? Aqui tá eu, Josinal, fui o A, aqui tá Daniel, ele era o C, né? E aqui tá Léa, que era o outro. Então, como é que fica? Você sabe, festa, o local? Aí ela responde, não sei não. Aí pergunta, você sabe? Aí ele tá aqui, ó, me posiciona aqui. Ele diz, sim, eu sei. Fica na praça, ao lado do hospital. Aí, ó, já vem para aqui. Eu posso ir junto com vocês dois? Aí eles respondem, sim, né? Os dois, ó. Sim. Aí ela fala, eu vou telefonar para os amigos e organizar um grupo. Aí o outro que tá aqui, que legal, eu vou namorar muito. Então, quando você está fazendo um diálogo de duas pessoas ou de três, então o seu corpo ele vai caminhar no espaço, marcando os diálogos. Então, se você escolher fazer o seu vídeo sozinho, aí você faz isso, viu? Em pé você vai fazendo os personagens, tá bom? Para que o surdo entenda. Vou pedir a Daniel para passar o vídeo para vocês verem como ficou. Depois, com certeza, Andressa, né, Jaqueline. Teve também Jefferson que ajudou, eu até agradeci a ele. Muito bom mesmo o vídeo que eles fizeram. Você sabe onde é a festa hoje? Eu não sei, você sabe? Sim, eu sei. É na praça perto do hospital. E vocês irão? Sim, Eu posso ir junto com vocês? Sim, vou chamar outros por telefone e formar um grupo. será legal e vamos namorar bastante. Certo. Então, né? Não é muito difícil, não. O vídeo até que é curtinho, já foi explicado cada detalhe. O que eu peço a vocês como atividade é isso: estudar esses sinais, né? E reproduzir esse vídeo. Vocês têm até o dia 20 de dezembro, viu? Para mandar esses vídeos tudo. Não vão se agoniar, dizer, não vou fazer mais o curso, não, que eu não fiz nem o primeiro vídeo. O Gleidson já fez, tá aí, já. Não se preocupe, não. Né? Vamos fazendo aos poucos esses vídeos. Então, eu só peço isso, o vídeo, e estudar esse material com antecedência, né? Da leitura do livro, da leitura do vídeo.
Os outros materiais que eu colocar é material complementar, é para enriquecer o conhecimento. O do módulo 1, a gente não está estudando nesse curso, né? A gente vai estudar em outro curso, mas já está lá alguma coisa para quem quer pesquisar, para quem ensina surdo pequenininho, lá tem material, eu vou colocar mais, tá bom? Vocês vão ter acesso. Mesmo quem depois não for fazer o curso, mas está tendo acesso àquele material que vai enriquecer o conhecimento de vocês, certo? O letramento 1 e o 2 são 2 livros, cada um com 10 aulas. E essas aulas eu também tenho os vídeos, mas os vídeos eu só vou soltar depois, né? Igual tem os vídeos desse livro que a gente está estudando, as explicações bem animadas, bem coloridas, né? Próprio para quem criança, quem está aprendendo. A gente é criança, né? Está aprendendo a Libra. Então, já ir convidando, né? Para vocês fazer o próximo curso ano que vem. Só que vai ser mais devagar, não vai ser corrido não, tá bom? Que é para poder aprender de verdade. Daniel, por favor, coloca o filme O Resto é Silêncio.